Vamos começar falando sobre a principal mudança para o Inter voltar a ser um time vencedor. Para o Inter voltar a conquistar grandes títulos, que é o que todos nós colorados queremos. O Inter já não ganha um grande título desde 2011. O ano que vem completam-se 15 anos. E para mim, a principal mudança é o Inter voltar a ter política de futebol. Hoje o Inter é um time que não tem política de futebol. E como que se vai voltar a ter política de futebol? Tendo pessoas que entendam de futebol, com filosofia de futebol, que não sejam neófitos, que não sejam incompetentes, que saibam aonde estão e o tamanho do clube que eles estão representando, seja na direção, na comissão técnica. O Inter hoje não tem política de futebol. O Inter realmente é um time sem rumo. A gente vê nas contratações isso. Nós vemos no trabalho tanto do presidente, essa gestão, tá, como um todo. Na questão técnica, né, da comissão técnica do Inter. Né, é o técnico em detrimento da base, dos garotos, privilegiando veteranos acomodados. É isso que acontece. Isso não é política de futebol. Está muito longe de ser política de futebol de um clube que quer ser campeão. A desvalorização da base é um dos principais problemas do momento no Inter. Começa lá de baixo da base mesmo, né? Categorias de base do Inter hoje está virado o quê? Olha o que está acontecendo, gente. Não precisa ser nenhum expert para saber o que está acontecendo. Infelizmente hoje a nossa categoria de base já não tem... Porque é o seguinte, a política de futebol se aplica desde a base até o profissional. Ou se tem política de futebol, ou não se tem política de futebol. Isso é claro, é nítido. E se o Inter não voltar a ter política de futebol, não adianta ter grana. Incompetentes comandando o clube, mesmo com grana, serão incompetentes endinheirados, colocando o dinheiro por água abaixo. O Inter precisa retomar, ter profissionais, ter gente capacitada, de preferência caras que já conhecem o caminho dos títulos, trabalhando em toda essa engrenagem. Precisa de política de futebol. Se não houver política de futebol, não adianta. Claro que a grana é super importante, só contrata jogadores de peso com grana. Agora, se tu entregar grana pra gente neófita, gente incompetente, não adianta. Os caras vão torrar o dinheiro em jogador ruim. Que acontece em vários clubes. Dei ontem mesmo na live o exemplo do Vasco, que virou SAF, depois entregou lá pro Paulo Brax, diretor executivo, contratar. Imagina. O trabalho do seu André Mazzucchi é péssimo, é frustrante, é horrível. E como todo o departamento de futebol do Inter. E daqui a pouquinho eu vou falar do Capa. É inadmissível um clube do tamanho do Inter não ter política de futebol. Isso atrasa a vida do clube. Isso faz com que o clube se apequene. O clube não, o time se apequene. E por consequência o clube fique tanto tempo sem ganhar nada. Que tenhamos política de futebol. Não digo nem daqui pra frente. Esse ano tá praticamente perdido, né? Vou lutar pra não cair, tentar uma vaguinha aqui, uma vaguinha ali. Mas que em 2026 tenhamos gente competente trabalhando no Inter, para que tenhamos realmente uma política de futebol que vai fazer com que o Inter volte aos caminhos das grandes vitórias, dos grandes títulos. Sem isso, esqueçam. Não há dinheiro no mundo que faça um time ser campeão de algo grande sem política de futebol. Não adianta. É a minha opinião. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários sobre esta questão. Para a gente finalizar o vídeo, eu quero falar sobre o Capa. Há uma dúvida muito grande no ar aí. Ontem eu falei sobre isso também na live e eu queria repercutir um pouco mais com vocês aqui nesse conteúdo. Alguém consegue me explicar o porquê o Capa traz tanto jogador de fora, acha tantos jogadores lá na segunda divisão da Bélgica, segunda divisão de Portugal, segunda divisão da Alemanha, segunda divisão da Espanha, lá na Ucrânia, caras que não estão mais daqui a pouco com cabeça para ficar lá e querem voltar pro Brasil. Como é que os caras acham esses jogadores lá? E não encontram ninguém no futebol brasileiro capaz de ser reforço e ajudar o Inter de alguma forma, mesmo que seja para grupo?
Ontem eu citei também na live, será que no futebol gaúcho, em geral, não há um lateral esquerdo melhor que o Ramon que eles trouxeram? Que é inqualificável, que já foi inclusive negociado, tá lá no Vitória emprestado? Quantos exemplos nós tivemos de times campeões do Inter com jogadores daqui do estado? Importantes de grupo, até mesmo titulares. Muito bem citado ontem por um internauta, o Indy do Juventude. O Wellington Monteiro do Caxias, campeão do mundo. Não só no futebol gaúcho. Será que não tem nenhum jogador com qualidade no futebol paulista? No futebol carioca? No interior, enfim? Desses estados? De Minas Gerais? Por que o Capa acha jogador em tudo quanto é parte desse mundo e dificilmente acha um jogador, né, desses mercados que eu acabei de falar? Porque agora tem o seguinte, o Inter só pode contratar de mercados nacionais agora, ou de jogador que já estava sem contrato no final da janela. Terminou agora na terça-feira. Alguém consegue me tirar essa dúvida aqui embaixo? Coloca nos comentários o que você pensa sobre isso. Inadmissível, né? O trabalho para mim do Capa também é um trabalho muito fraco. Precisa melhorar 100%. Tá muito fraco. As escolhas, os jogadores achados nessa temporada, o último agora o Richard, né? É para realmente deixar o torcedor do Inter completamente desiludido e indignado. Comecem a olhar um pouquinho para cá. Quem sabe vocês encontram jogadores melhores do que esses caras que vêm de fora, alguns medalhões, inclusive, que não entregam nada pro clube e só sugam o dinheiro do clube. Precisamos de um desempenho melhor do Capa. Um desempenho um pouco melhor do Capa nessa temporada ainda, até o final, e especialmente 2026, né? Porque senão, de nada adianta ter um centro de análise e prospecção de atletas se não há conhecimento, né? Se não há categoria para contratar. E visão também. Esta é a minha opinião. Qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião, por favor.